Olá, querido aluno, querida aluna, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Teologia aqui do Seminário Teológico Batista de Mato Grosso. Nós estamos na disciplina de plantação e crescimento de igrejas, onde estamos estudando sobre os fundamentos, a visão bíblica desse processo e como desenvolver, como estabelecer novas igrejas saudáveis, como desenvolver essas igrejas, né, de uma maneira eficiente, de uma maneira que possam ser igrejas que se reproduzem também, né? E nós estivemos na aula passada, nós começamos a ver sobre o processo de plantação de igrejas, como é que se dá esse processo, quais etapas, né? E eu quero destacar novamente que nós não estamos falando de uma linha cronológica, mas de ações que são desenvolvidas em etapas que muitas vezes elas se confundem, elas estão ali uma permeada a outra ou relacionada a outra, ou algumas como a oração que vai acontecer antes, durante e durante todo o processo, né? Então, esse processo nós vimos que ele deve cumprir ou deve estar presente nele essas etapas, a oração e a fé. Falamos da confiança, né, em Jesus como Senhor da igreja, orar como Jesus orou, pelos perdidos, pela comunidade, pelo local onde vamos estabelecer essa igreja. O Jesus nos deu esse exemplo, o apóstolo Paulo nos deu esse exemplo de plantarmos igrejas que possam ser eficientes, e para isso é necessário o quê? É necessário essa vida de oração e de dependência de Deus, dependência de Jesus como Senhor da igreja. Nós vimos isso aí, que Jesus edificou a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ele fez aqui duas garantias. Como Senhor da igreja, a igreja será vitoriosa, e o plantador de igreja precisa crer nisso, crer que Jesus proverá o necessário para a sua igreja. Segundo, nós falamos sobre a escolha de um grupo-alvo, né? Fazer um levantamento da comunidade ou das comunidades para identificar quais seriam as de melhor resultado, né? Quais seriam as maiores possibilidades para você estabelecer uma nova igreja. Nesse sentido de levantar o público-alvo, nós destacamos que o plantador precisa fazer uma pesquisa para ter informações e conhecer a fundo a comunidade, identificar quais as igrejas e os grupos religiosos estão presentes naquela comunidade, quais as áreas de domínio de Satanás, e precisa também considerar que bairros novos têm uma tendência de ter uma facilidade ao desenvolvimento do trabalho, a expansão do trabalho ser mais eficiente do que em bairros mais antigos, embora os bairros antigos também precisam ser alcançados, né? Precisamos também alcançar essas comunidades, mas muitas vezes por questões estratégicas é mais viável você se dedicar a um bairro novo. Então, escolha o público-alvo, certo? E uma terceira etapa nesse processo de plantação de igrejas é a assimilação e a adequação à cultura. Assimilação e adequação à cultura é você conhecer e compreender qual é a cultura daquela localidade e a sua adaptação, contextualização a essa mesma cultura. E aqui eu quero deixar muito claro que nós não estamos falando de você negociar valores e princípios de fé para se moldar a cultura, mas é conhecer os aspectos e as características culturais daquela comunidade, daquele povo, para que você possa comunicar com eles. É aquilo que é lícito e que você pode, né, mudar em você para se adequar, para você ter uma comunicação, alcançar aquele público. Quando a plantação de igreja acontece em contextos transculturais, entre indígenas, em grupos étnicos e em outros países, acertadamente se dá atenção a questões que envolvem a cultura e a cosmovisão daquele grupo que é o seu alvo. Além de você aprender a língua do povo, hábitos daquele povo. Quando
por outro lado, se trata de um contexto brasileiro, né? Você vai plantar uma igreja em uma comunidade dentro do Brasil, que é o seu país de origem, a sua terra natal. Este assunto também é tão importante e não pode ser deixado de lado, porque o Brasil é um país continental. Então, talvez a questão da língua não seja um problema, mas certamente nós não podemos negligenciar as enormes diferenças culturais das regiões do Brasil. Você vai para o Nordeste e você vai perceber uma cultura totalmente diferente da cultura presente na região sul do Brasil. Então, como é que missionários ou plantadores de igrejas dessas regiões serão eficientes naquela região, ou naquela outra região? Então é preciso assimilar e adequar-se à cultura. E mesmo entre estados de uma mesma região, né? Dentro de uma região, pega o Mato Grosso, por exemplo, se você sai de Cuiabá e vem para a região norte do Mato Grosso, você vai perceber uma cultura diferente. Uma cultura diferente daquela que existe na região oeste, na região de Cáceres, Mirassol do Oeste, Pontes e Lacerda. São povos que vêm de outras regiões do Brasil, com perfis diferentes. Hoje nós já vemos aqui na região norte do Mato Grosso, onde eu estou, por exemplo, já duas culturas diferentes presentes aqui. Uma região, uma cultura do sul, eu diria até 3 culturas diferentes, né? Você vai ter a cultura da região sul do Brasil, de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, com pessoas ali, muitas delas que são descendentes de alemães, de italianos, que têm uma cosmovisão diferente, tem um perfil diferente. E você tem já um grande número de pessoas vindas do norte e nordeste, de pessoas do Maranhão, né, pessoas de Pernambuco, do Pará. E esse público também tem um perfil diferente, totalmente diferente do pessoal do sul. E você tem, paralelo a isso, aqueles que vêm de outras regiões, os próprios mato-grossenses, de outras regiões aqui do Brasil, que estão aí no meio e que talvez tenham uma semelhança maior na sua maneira de ser. Então, nós precisamos conhecer e nos aculturar, né? A plantação de uma igreja pressupõe a comunicação do evangelho, e isso só se dá de forma efetiva, eficiente, quando o plantador consegue falar a linguagem do povo de maneira a conseguir transmitir a mensagem de salvação, permitindo às pessoas uma oportunidade válida de responderem positivamente. Então as pessoas precisam ouvir, mas de uma maneira que elas compreendam. E o fato de se pregar um sermão não significa que está sendo comunicado o evangelho, porque a comunicação é quando um fala e o outro entende, compreende. E muitas vezes se pode utilizar um vocabulário conhecido apenas no meio evangélico ou em uma determinada região e não conseguir comunicar a mensagem aos ouvintes, né? Então, nós evangélicos temos já o nosso linguajar, e quando vamos plantar igreja, nós vamos comunicar com pessoas que não conhecem esse linguajar, que não conhecem o evangelho, que não estão habituados ao contexto da igreja. Então eu preciso contextualizar nesse aspecto o meu vocabulário, a maneira de falar de uma maneira que sem os clichês comuns do nosso meio, né? Mas também às vezes eu vou precisar contextualizar até os cânticos, as músicas, os ritmos, né? O pessoal do Nordeste gosta de músicas mais animadas, né? De músicas mais ali no estilo do forró. No Rio Grande do Sul já há a música gaúcha, e são exemplos de ritmos que eu posso usar, né, porque todos os ritmos eles pertencem a Deus e eu preciso usá-lo. O que faz uma música ser cristã ou não é a letra, né, não é o ritmo. Então eu preciso contextualizar para cada povo. O ensino precisa ser contextualizado também. O vocabulário, a versão da Bíblia, né? Não adianta você usar versões que têm um linguajar, um vocabulário muito clássico, erudito, como são, por exemplo, as versões de Almeida. Versões mais clássicas, mais eruditas. Você pode e deve utilizar para você essas versões
mas usar para o público que você quer alcançar versões que comunicam de forma mais direta, como uma versão da linguagem de hoje, uma versão da NVI, versões que têm uma linguagem um pouco mais clara ou mais que comunica melhor no linguajar popular. A Sociedade Bíblica do Brasil, por exemplo, ela publicou a versão da nova tradução da linguagem de hoje. Ela nasceu da preocupação de ter uma versão da Bíblia na língua popular, na língua portuguesa popular. Ou seja, onde qualquer pessoa que saiba ler, ela consiga ler e compreender a leitura da Bíblia, né? E por isso nasceu essa versão, com o foco na evangelização, tá certo? Talvez seja a versão mais adequada para se usar em uma nova igreja, na plantação de uma nova igreja, tá certo? Então nós vamos ter que nos contextualizar com relação ao estilo de culto, o jeito de abordar as pessoas, interagir com elas e até a forma de pregar um sermão ou ensinar uma lição. Tudo deve acontecer de forma que todas as pessoas e de todas as idades possam entender, compreender, tá bom? Não pode ser algo simplesmente feito por fazer, mas as pessoas precisam compreender. Então, o plantador de igreja deve alcançar o coração das pessoas de uma comunidade e ele precisará mergulhar na sua cultura. Então, se você está entre pessoas da região do sul do Brasil, você pode ter nascido aqui no Mato Grosso, acostumado a tomar um tereré, mas você vai ter que aprender a tomar um chimarrão, comer o churrasco, né? Se você está num local que as pessoas tomam tereré, por exemplo, tomar um tereré. Se você não gosta de café, você vai ter que aprender a tomar café, porque as pessoas no Brasil já têm o hábito de servir um cafezinho para a visita que chega. Então, o plantador de igreja ele vai precisar, né, se contextualizar a fim de quê? De criar afinidade, relacionamento com o povo. E um exemplo ainda nesse sentido, né, comum aqui, por exemplo, na nossa igreja, em pequenas reuniões de pequeno grupo nos lares, as pessoas levarem o tereré para poder compartilhar ali, o chimarrão, e isso é algo que deixa o ambiente mais informal e faz parte desse processo de compreender a cultura e de assimilar e se adequar a essa cultura, tá certo? Então, eu esqueci de passar aqui a tela para vocês, mas deu para compreender aí tudo que nós estamos aqui falando, tá? Além disso, além da assimilação e da assimilação e adequação à cultura, nós precisamos de uma outra etapa que é relacionamento relevante com o grupo-alvo, que é vamos dizer, algo que acontece simultaneamente, paralelo aí a essa etapa da assimilação e adequação à cultura. Vai acontecer também a necessidade de relacionamento relevante com o grupo, né? Que o grupo você possa ter, o plantador de igreja vai precisar ter relacionamento, porque muitas vezes as igrejas se fecham dentro dos templos, sem qualquer envolvimento com a comunidade onde ela está inserida, e não sentem as necessidades sociais, espirituais daquela comunidade, e nem a urgência de alcançá-los. Então, o relacionamento do plantador de igreja com o grupo-alvo, dele sair das quatro paredes e ir para a comunidade, é fundamental. Na plantação de igreja, já naturalmente, você não vai ter um templo, porque você vai começar em casas, em pequenos grupos nos lares, mas eu não posso restringir a essa casa, a esse pequeno grupo. Eu preciso me envolver na comunidade. Então, se envolver em obras sociais, nas escolas, se você ser voluntário em escolas, por exemplo, em outras entidades da comunidade, para interagir com o povo, né? Ter relacionamento com o povo, para que você possa conhecer a visão da igreja local que deseja plantar novas igrejas, bem como do plantador de igreja que deseja alcançar um bairro ou cidade, deve contemplar o envolvimento, o relacionamento com a comunidade-alvo. Isso significa ter interesse pela comunidade, as carências da comunidade e assim poder
ter um relacionamento onde você conheça a comunidade e as pessoas possam também conhecer você. Nós não podemos fechar os olhos diante do caos em que as pessoas vivem. Então, descobrir as necessidades sociais e poder traçar ações para que você possa suprir essas necessidades, oferecer ajuda nessas situações a fim de poder suprir aquelas carências, né? Você pode, e quando você faz isso, isso pode colocar o missionário plantador em contato direto com as pessoas e dar oportunidade para testemunhar o evangelho, mesmo que não seja verbal, mas apenas demonstrando amor e compaixão por aquelas pessoas, tá certo? Então, meus queridos, desenvolva aí relacionamento relevante com o grupo. Em quinto lugar, a evangelização discipuladora. Nós precisamos ter esse foco também, que a evangelização aconteça de maneira a fazer discípulos. Essa é a quinta etapa no processo de plantação de igrejas. Mais uma vez, não uma quinta etapa que vai acontecer após as outras, mas veja que, perceba que todas essas etapas que estamos citando, elas estão muito ali interlaçadas. Talvez a única que acontece antes de tudo é a oração, que é o começo de tudo. Mas a partir do momento que você parte para alguma ação, você vai já conhecer a comunidade, interagir com a comunidade, se relacionar com a comunidade, conhecer a cultura, né, se aculturar aquele lugar. E nesse processo, você já vai estar testemunhando do evangelho e trabalhando para fazer discípulos de Cristo Jesus. Então a evangelização precisa ser abundante. A falta da evangelização tem sido a maior barreira para a multiplicação de discípulos e, consequentemente, para a plantação de novas igrejas. Ora, a evangelização é o processo pelo qual eu comunico o evangelho, a mensagem salvadora de Jesus ao perdido. Então a evangelização é esse processo. E evangelização discipuladora é, portanto, ter o alvo de comunicar o evangelho para levar aquele ouvinte a aceitar a mensagem e tornar-se um discípulo de Jesus. E nesse sentido, meu querido, o que difere o trabalho de plantação de uma nova igreja do trabalho de fazer discípulos de uma igreja local é apenas a intencionalidade de estabelecer uma nova comunidade de discípulos em um determinado bairro, numa determinada cidade, numa determinada comunidade. Então, a diferença está unicamente aí. Plantar uma igreja ou fazer discípulos numa igreja estabelecida, a diferença está na intencionalidade de que no plantar uma igreja eu vou pretender ali estabelecer uma nova comunidade. E fazer discípulos vai estar lá também, ao mesmo tempo que está numa igreja local já estabelecida. Portanto, a evangelização discipuladora deve ser marcada por uma intencionalidade por parte do plantador de igrejas, tendo em mente o que? Paulo ele vai escrever aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o evangelho pode salvar todos, seja numa igreja nova que está em processo de plantação, seja numa igreja local já estabelecida, e nós precisamos ter intencionalidade de fazer discípulos, né? E numa plantação de igreja, o alvo é estabelecer uma igreja ali de discípulos, né? Formada por discípulos. Então o plantador de igrejas não perderá nenhuma oportunidade de anunciar o evangelho às pessoas desconhecidas na rua, né, pelas ruas da comunidade, nas praças, de casa em casa, hospitais, escolas, buscando principalmente desenvolver relacionamentos com os vizinhos, com as pessoas mais acessíveis que ele vai se relacionando, conhecendo e estreitando, aprofundando o relacionamento, sempre numa ideia de intencionalidade, de poder alcançar aquela pessoa para si, ganhá-la também para Jesus e integrá-la ao contexto da igreja, que nessa forma embrionária de plantação ainda, ela poderá ser ali o pequeno grupo na sua casa, um estudo bíblico, um pequeno grupo que mais tarde se tornará ali uma igreja. Então, nesse sentido,
a oração e a semeadura abundante vão indicar ao plantador onde começar a desenvolver esse relacionamento, onde fazer amizades, encontrar pessoas receptivas. O que nós temos que sempre ter em mente, meus irmãos? Nós precisamos gastar toda a nossa energia com as pessoas receptivas, nos relacionarmos com todos, mas aqueles que dão abertura ao Evangelho, que dão abertura à nossa amizade, com estes nós gastaremos mais tempo, maior atenção e sempre em oração buscar o direcionamento do Espírito Santo para mostrar a nós quem são as pessoas mais receptivas. Então, identificando essas pessoas mais receptivas, o que nós devemos fazer? Quais são as possibilidades para, nesse processo de evangelização discipuladora, podermos comunicar o Evangelho? Quais as formas que tradicionalmente nós temos visto pelo campo missionário, no processo de plantação de igreja, serem realizados pelos missionários e plantadores? Aqui nós temos uma relação de ações possíveis. Então, oferecer estudo bíblico no relacionamento com as pessoas vão saber que você é um cristão, que você é um missionário, está plantando uma igreja, porque você tem uma intencionalidade. Então você precisa comunicar com as pessoas, procurar conhecer melhor as pessoas, e nesse processo você vai oferecer estudo bíblico, porque entre todos os que ouvirão o testemunho, ouvirão você, muitos não vão demonstrar interesse algum num primeiro momento, ou mesmo não permitirão que você continue a conversa voltada à questão evangelística. Não vão querer falar de fé, de Bíblia, mas outros vão estar abertos. E o plantador, ele deverá, ao ganhar o coração, ao ganhar a confiança das pessoas, aprofundar esses contatos, desenvolver intencionalidade no relacionamento. E nessa fase do trabalho, o plantador ele deve fazer então estudos bíblicos, evangelísticos, estudar a Bíblia com a pessoa. E a oração por essas pessoas é fundamental, pedir que Deus, que o Espírito Santo toque no coração das pessoas e mostre a você pessoas interessadas. Então, elas devem saber que o plantador, as pessoas devem saber que você, plantador de igreja, está orando por ela, que está colocando ela em oração, e inclusive por alguns pedidos específicos que ela compartilha a você. Então, deu abertura, comece ali estudos bíblicos com essas pessoas. Segundo lugar, forme pequenos grupos. Uma vez que essas pessoas deram abertura a um estudo bíblico, faça o estudo bíblico, mas também forme pequenos grupos para adorar, cultuar, estudarem a Bíblia juntos, aí já com outras pessoas. Então, se você, a partir do momento que você tem, a partir de um estudo bíblico, você agregou uma pessoa ao seu grupo, vamos supor que você e a sua família são os pioneiros ali naquela comunidade, e você conseguiu uma pessoa para poder fazer aquele estudo bíblico. Ao conseguir uma outra pessoa, faça o estudo bíblico, mas marque talvez um dia na semana para que vocês se reúnam todos na sua casa, né? Além daquele estudo bíblico que vai ser um encontro, um relacionamento discipulador que você terá com aquela pessoa, você marca e traz aquela pessoa para a sua casa ou na casa de uma delas, reúna aquelas 1, 2, 3 pessoas que estão fazendo o estudo bíblico, comece um pequeno grupo, porque a partir das primeiras conversões a Cristo, os novos crentes devem ser convocados para sair com o plantador, com a equipe de plantação, para anunciar aos seus parentes, aos seus amigos, aos seus vizinhos, aos relacionamentos pessoais de cada um, as boas novas do Evangelho. E na tentativa de estabelecer essa relação e aprofundar ela, o pequeno grupo vai ser um local para você atrair essas pessoas, reunir essas pessoas, né? O pequeno grupo vai ajudar você a alcançar outras pessoas. Você vai fortalecer e integrar aqueles que você está fazendo estudo bíblico, e vai ser também um mecanismo para alcançar o coração daquelas pessoas que estes que você está já discipulando e ministrando estudos bíblicos possam também alcançar.
Então você já vai ensinando este processo. Então um outro aspecto é você usar eventos estratégicos. Só um detalhe no ponto anterior, da formação de pequenos grupos. Veja que isso era a estratégia da Igreja do Novo Testamento. Ela funcionava principalmente nas casas, tá? E use eventos estratégicos. Então, em bairros, cidades sem igreja, é importante e útil, além da metodologia já exposta de estudos bíblicos, pequenos grupos nos lares, realizar eventos ou atividades específicas que possam impactar aquela comunidade, tais como atendimento à comunidade na área de assistência social. Se você conhece médicos, dentistas, marcar ali consultas gratuitas, né? Se você pode realizar algum outro tipo de atendimento jurídico, realizar ações na área de atendimento social. Há muitas comunidades carentes onde isso teria um efeito muito positivo, mas também corte de cabelo, né? Atendimento jurídico, de médicos, dentistas, como também distribuição de roupas, né? De cestas básicas. Mas além disso, ações, por exemplo, em dia de criança, dia da criança, você realizar atividades recreativas com crianças, né? De teatro, escola bíblica de férias, realizar ali alguma atividade também voltada a parte recreativa, chamada também como Kids Games, né? Atividades recreativas com princípios bíblicos, princípios cristãos, é uma outra possibilidade, uma outra estratégia. Além disso, meus queridos, uma outra ação que vai te ajudar nesse processo de relacionamento com a comunidade, relacionamento discipulador ali, é cultos públicos. Então você pode realizar cultos em praças, cultos na rua, né? Em locais específicos, ocasiões específicas, culto de Natal, na Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Criança. Realizar culto para você, cultos públicos onde você possa ter ali um alcance. Há muitos lugares onde isso não surtirá muito efeito, mas em outros você terá ali um alcance e marcará também a presença da igreja naquele lugar, especialmente uma comunidade nova que está começando e uma igreja que está ali começando. Faça culto nos lares, e aqui uma diferença entre o culto no lar e o pequeno grupo, porque o pequeno grupo tem uma intencionalidade de relacionamento entre aquele grupo. Mas o culto no lar é esse mesmo culto que você faria no templo, esse culto que você faria na rua, na praça, esse culto acontecendo nas casas. Há muitas pessoas que elas estão abertas, acreditam que a casa, a família será abençoada quando um culto acontece ali. Então, se você está começando um trabalho numa comunidade, começou a se relacionar com as pessoas, houve uma abertura, realize culto nos lares dessas pessoas ou no próprio lar dos membros dessa comunidade, desse pequeno grupo, dessas pessoas que você já alcançou. Por quê? Porque o culto no lar, como o pequeno grupo, tem um poder de alcançar vizinhos, amigos, famílias, né? Que você não alcançaria em outro lugar. Então, se o culto é na minha casa, é mais fácil alcançar os meus amigos, as pessoas do meu ciclo de relacionamento. Então, faça culto nos lares. E sexto, use literatura impressa. Então, isso hoje caiu muito em desuso, mas você pode distribuir folhetos, livros, estudos impressos e ter um alcance, bíblias, né, Novos Testamentos. Mas isso eu sempre recomendo que seja feito dentro de um contexto de um trabalho mais efetivo, né? Onde você, nesse relacionamento, você vai ter uma conversa mais prolongada com as pessoas, então você entrega o folheto. Pode não surtir muito efeito nos dias de hoje, no tempo de tantas tecnologias aí virtuais, você entregar um folheto impresso na rua para qualquer pessoa. A pessoa, a tendência é jogar fora. Então pode ter um efeito, mas hoje nós temos certeza que o alcance é muito menor do que era no passado. Dentro desse aspecto da literatura impressa, você pode utilizar também outras tecnologias que nós temos hoje, né? A internet, hoje, independente da comunidade, seja ela pobre ou rica, todos já têm acesso à internet, em maior ou menor dimensão, mas tem algum acesso às redes sociais, e muitas comunidades é muito forte a presença do rádio ainda. Cidades pequenas,
as rádios comunitárias. Então identifique isso e tente utilizar esses canais, né? Rádios comunitárias muitas vezes são abertas a você ter um espaço para fazer uma programação onde você vai compartilhar o evangelho, tá? Então é uma ferramenta que você pode utilizar nesse processo aí de plantação de igreja e com certeza vai contribuir muito para esse trabalho. Então o plantador de igreja precisa ser ousado, criativo e dinâmico no seu trabalho. Então essa é a frase que eu quero terminar esse estudo. Plantador de igreja, ele precisa ser ousado, criativo e dinâmico no seu trabalho e usar todas as possibilidades. Esse rol aqui, como eu disse no início, não esgota as possibilidades de trabalho, sendo elas lícitas, não esbarrando nas questões de fé e de doutrina da Bíblia Sagrada. Você deve usar a sua criatividade para comunicar o evangelho àquela comunidade. Nós estamos falando aqui do tópico da evangelização discipuladora, onde você precisa alcançar a comunidade a partir da evangelização focada em fazer discípulos. Para isso, você vai sim ter que fazer estudos bíblicos, integrar essas pessoas em um pequeno grupo, né, alcançar pessoas através de ações estratégicas que essas pessoas aceitaram a Cristo. Introduza estudos bíblicos e convide-as para os pequenos grupos, seja nos cultos públicos, culto nos lares. As pessoas aceitaram a Cristo, demonstraram interesse, entre com o estudo bíblico, integre essas pessoas em pequenos grupos e certamente essa relação de evangelização e discipulado vai continuar sendo realizada e levada adiante, tá certo? E um último tópico dentro dessas etapas da plantação de igreja é o treinamento de liderança. Treine líderes, forme liderança. Então nós estamos falando de etapas não cronológicas, estou sempre frisando isso, mas que muitas vezes vão se harmonizar, vão acontecer simultaneamente. Mas nesse processo de plantação eu preciso ter em mente que eu o tempo todo estar em oração e crendo no poder do Senhor Jesus. Eu preciso estar consciente da cultura e desse público-alvo, né, e do público-alvo que eu vou trabalhar e a cultura desse povo, como é que esse povo vive, quais são os hábitos dessa comunidade. E eu preciso entender também quais são as áreas de domínio de pecado naquela comunidade. E eu preciso também desenvolver e aprofundar esse relacionamento discipulador. Mas não posso esquecer que em todo esse processo eu preciso formar líderes. Essas pessoas com quem eu comecei um estudo bíblico, você já precisa desde o início desafiá-las a compartilhar com outros, para que elas entendam que elas também são responsáveis por levar essa mensagem a outras comunidades, aos seus familiares, aos seus parentes, aos seus amigos. Esse é o primeiro passo para que eles possam se tornar líderes. Líderes aqui é no sentido de assumir a responsabilidade do trabalho, assumir a responsabilidade de evangelizar e de conduzir o trabalho, de os pequenos grupos, de desafiá-los a ter um pequeno grupo na própria casa, de ele ser um líder de pequeno grupo, né, dele poder evangelizar, fazer discípulos e ter um pequeno grupo na sua casa, dirigir culto nos lares. Nós falamos no início que no passado, tanto do Novo Testamento como da história da igreja, no passado bem recente, aí de um século atrás, ou de décadas atrás, era muito comum no nosso meio o trabalho do leigo, a pessoa que não era um pastor, um missionário com formação teológica. Então, as pessoas, uma vez que aceitaram a Cristo, já precisam ser integradas ao trabalho. E esse é um processo de formação de liderança que você, como plantador, precisa estar comprometido para preparar esses líderes para conduzir a futura igreja, a nova igreja. Porque amanhã ou depois você vai embora, o que ficará são essas pessoas. Quando você partir para plantar uma outra igreja, para um outro ministério, aquela igreja que você plantou precisa ter uma liderança. Lembra dos princípios que nós falamos no início? Que a igreja precisa ser autônoma, precisa ser autossustentável, precisa ser autogovernada, aí entra a liderança própria, e ela precisa ter a visão de se autopropagar, de plantar novas igrejas. Então, nesse sentido, não é suficiente ser um plantador de igreja, é necessário ser um multiplicador.
de igreja, de discípulos e de líderes. O plantador deve formar novos líderes. Esse é um dos segredos para a multiplicação de igrejas. Formar líderes que se multiplicam em outros crentes e ajudam a igreja a se multiplicar. Então a nossa tarefa como líderes, a nossa tarefa é formar líderes, a nossa tarefa como pastores, a nossa tarefa como obreiros é a de formar líderes. Veja que Efésios capítulo 4, versículo de 11 a 16 diz assim: e ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Então, meus queridos, observe que o apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele vai nos colocar que Cristo designou apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Veja que o papel do pastor é aperfeiçoar os santos para que os santos desenvolvam o ministério. Em outras palavras, é formar líderes, a fim de que esses santos aperfeiçoados para realizar o ministério, ao realizar o ministério, eles vão edificar o corpo de Cristo. E assim todos, líderes, liderados, santos aperfeiçoados, a igreja vai chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Amém? Então, meus queridos, o líder trabalha para formar novos líderes, esforçando-se para não centralizar em si as ações e as decisões que precisam ser tomadas. Ele não pode centralizar, ele precisa compartilhar isso, levar as pessoas, a igreja, a ser uma igreja autônoma, nesse sentido de ela não necessitar de alguém externo. Então, ela não pode necessitar nem mesmo do seu líder, do seu pastor, que vai direcionar, orientar numa liberdade de leitura da Bíblia, interpretação da Bíblia e de realização do ministério, para que a igreja possa ser uma igreja autogovernada. Entenderam? Então, o papel é formar líderes que se multiplicam, líderes que desenvolvam o trabalho. E os novos crentes, nesse sentido, já podem tomar parte nessa liderança compartilhada. O bom senso e a maturidade do plantador de igreja, a experiência, sua experiência como plantador, vai permitir que você identifique as pessoas adequadas a assumir papéis de liderança compatíveis com a sua idade espiritual, né? Você não vai colocar um novo convertido para liderar um pequeno grupo de imediato, mas ele pode sim conduzir um estudo bíblico, ele poderá acompanhar você em algumas tarefas, e você vai treinando e equipando para que, à medida que ele vai amadurecendo, ele possa liderar um pequeno grupo, liderar um culto no lar, poder assumir responsabilidades ministeriais mais complexas. Então isso fará dele um líder em pouco tempo, mas vai exigir de você o quê? Dedicação, empenho para que essa pessoa cresça e amadureça. É importante lembrar que o envolvimento de todos os crentes no trabalho deve acontecer imediatamente após a conversão. Você não pode deixar as pessoas no banco, você precisa trazer essas pessoas para junto de você, acompanhar você em visitas, acompanhar você, né, pelas ruas, deixar que as pessoas vejam você compartilhando o Evangelho.
Os discípulos devem estar comprometidos em gerar novos discípulos, os líderes comprometidos em treinar novos líderes e as igrejas comprometidas em plantar novas igrejas. Então essa é a visão de multiplicação, é a visão multiplicadora de gerar novas igrejas, novos discípulos e gerar novos líderes. E você precisa levar o povo a estar comprometido com isso desde o início. Então, quando o plantador trabalha sozinho, ele colhe os frutos do seu trabalho. Mas quando ele envolve a igreja, colhe os frutos do trabalho da igreja. E esse é o diferencial. É levar a igreja a produzir frutos. Levar que o povo trabalhe, o ministério esteja na mão do povo e o povo trabalhando e gerando frutos. Quando isso acontece de forma saudável na vida de qualquer igreja, especialmente de uma nova igreja sendo plantada, o resultado será o quê, meus queridos? Frutos explodindo, né? Brotando assim que você não vai conseguir dimensionar, porque o povo vai estar trabalhando e gerando frutos. Então, quando chegar o momento de o plantador deixar aquela comunidade, aquela igreja, essa igreja seguirá se multiplicando. E isso faz parte do jeito de ser da igreja. É algo natural na vida da igreja. Ela foi desde o início ensinada a multiplicar discípulos, multiplicar liderança e a multiplicar igrejas, que independem do líder principal, do plantador, do pastor ou do missionário daquela igreja, tá certo? Então, meus queridos, esse deve ser o nosso foco, esse deve ser o nosso alvo, plantar igrejas que se multiplicam, gerar líderes que se multiplicam em outros líderes, ganhar pessoas para Jesus que geram outras pessoas, tá bom? Então, meus queridos, vamos ficar por aqui na aula de hoje, nessa aula dessa unidade. Que Deus abençoe você. Dúvidas, não deixe de compartilhar conosco através dos canais disponíveis e que Deus abençoe você, no nome de Jesus. Fique com Deus.